Daniel Souza, saiu na imprensa britânica hoje uma série de notícias sobre os Estados Unidos terem transferido armas nucleares suas, norte-americanas, para o Reino Unido, em especial para a base aérea de Lakenheath, né, que fica no Reino Unido. Eu achei interessante, Daniel, eu lembrei muito de você, porque dentre os veículos que trouxeram essa notícia, nós temos o seu queridíssimo, o famoso, o essencial, o necessário, o insumo para a geleira Shakira, o Daily Mail, né? Tava O lá. Daily Mail. Perdão. Eu não sei, eu não tenho a pronúncia, Mail, Daniel, não tenho o suco da pronúncia. tem que Por Daily favor, como é que é? Mail, Daily Mail, que é um periódico de fundamental importância. Acompanhar assuntos internacionais pelo Daily Mail é algo que pode ampliar muito a sua capacidade de discorrer em relação a temas internacionais e temas das mais diferentes naturezas, seja comércio, seja armamento, seja política, seja celebridade, por que não? Né? O Daily Mail traz tudo isso. Esse é o risco, gente. Você toca no assunto Daily Mail, o Daniel ele começa a discorrer sobre a paixão que ele tem por esse jornal. Não foi apenas o Daily Mail, no entanto, Daniel Souza, o Telegraph também falou sobre isso. Então, outros canais também especializados ali em temas militares falaram sobre o assunto. Não é a primeira vez, Daniel, que os Estados Unidos têm armamentos que estão localizados em bases norte-americanas no Reino Unido, mas a última vez que isso aconteceu foi em 2008, né? Não houve confirmação oficial, então ninguém até agora disse, olha, tem, né, essas armas de fato, essas armas norte-americanas de fato estão instaladas em território britânico, mas de qualquer maneira isso aqui acontece num cenário de aumento das tensões. Aliás, a gente vem acompanhando isso aqui dia após dia. A Rússia, aliás, ela faz uma série de ameaças o tempo todo também. A gente sabe, Daniel, que as ameaças, principalmente o Medvedev, né, o Dmitry Medvedev, que foi, aliás, presidente da Rússia entre 2008 e 2012, ele é um cara que tem uma importância grande hoje quando a gente fala sobre o Conselho de Segurança da Rússia. Ele é um cara que faz ameaças, algumas bastante descritivas, né, sobre o que a Rússia deveria fazer com países europeus, né, com seus inimigos, lançar bombas nucleares e tudo. Então, esse é o cenário que a gente tem, e os Estados Unidos colocam sua contribuição também no aumento dessa tensão, se essa informação for verdade. A gente não tem como a confirmação, mas é algo, de qualquer maneira, a se prestar atenção. A gente teve uma série de indícios, Daniel, no momento em que algumas aeronaves norte-americanas que funcionam exatamente para carregar ogivas nucleares começaram a se dirigir para o Reino Unido, né? A gente sabe que isso normalmente é monitorado e tudo, então começou a ter, né, alguma desconfiança e tudo, e hoje, portanto, a imprensa britânica noticiou. Mais uma vez, a gente ainda não tem condições de saber. A Rússia, naturalmente, já criticou, né, em cima dessas notícias. Então, o Sergei Peskov, aliás, o Peskov, eu esqueci o primeiro nome dele, se é Dmitry ou Sergei, Daniel, me ajuda aí, peraí. Falou o nome dele certinho. Peskov é o Dmitry. Vou voltar, Daniel. Dá um tempinho. O Dmitry Peskov, Daniel, aliás, que é o porta-voz do Kremlin, inclusive criticou o movimento em cima da notícia, né? E disse que isso é uma escalada e uma militarização nuclear das mais perigosas. Tudo isso, Daniel, se soma ao fato de que na semana passada, França e Reino Unido, dois países que têm ogivas nucleares, lançaram um programa de cooperação mútua nuclear bilateral. Então a gente vai se juntar aqui para cooperar sobre como é que a gente vai pensar a nossa estratégia nuclear de forma conjunta. Ou seja, a temática nuclear, Daniel, ela volta para a tona. A gente volta a ter, de fato, esse como um dos temas estratégicos importantes quando a gente fala sobre o cenário europeu. Naturalmente, não estou dizendo que bombas nucleares serão utilizadas, que eu realmente acho que não serão, mas, de qualquer maneira, a temática nuclear ela volta a ser um ponto de tensão quando a gente fala sobre o cenário europeu, Daniel. Tem registro que a Zâmbia, o governo da Zâmbia, anunciou uma refinaria de petróleo de 1,1 bilhão de dólares que será construída no país a partir do terceiro trimestre de 2025. É uma parceria com a Fujian Xiangxin Corporation da China.
Você vai ter aí uma capacidade de refino de 60 mil barris por dia. Você também vai ter ali todo um complexo de lubrificantes, vai ter uma termoelétrica associada e a logística será feita via o porto de Dar es Salaam, na Tanzânia. Com isso, você vai ter um alívio nas importações de combustível e a possibilidade de exportações regionais, exportações para os vizinhos ali no sul do continente africano. Essa refinaria ela vai ficar na região de Ndola, que é perto da fronteira com a República Democrática do Congo, no nordeste da Zâmbia. Então, é um investimento pesado e é mais uma das sinalizações dos chineses que consideram ali o continente africano uma zona de expansão dos seus investimentos e também uma zona atraente para que você possa firmar parcerias econômicas. A China já é ali a principal investidora no continente africano, a principal parceira do continente africano, e faz aqui mais um movimento na direção de buscar proximidade em relação aos países da região. Daniel Souza, tá servindo uma geleiazinha? Vamos fazer geleia da Shakira de hoje, Tanguy. Ô, Daniel, eu tô achando que a geleia da Shakira vai ter que mudar de nome, porque tá virando basicamente a geleia do Trump, né? O Trump, ele garante geleias pra gente todos os dias, né? Porque é realmente uma fonte inesgotável de histórias e de causos. E hoje ele arrumou mais uma. Aliás, hoje não, foi essa semana agora, né? Inclusive mandaram pra gente, agradeço ao pessoal que indicou essa geleia aqui. Mas ele participou de um evento, Daniel, na Pensilvânia, sobre energia e inovação. E você lembra, Daniel, que o Trump ele sempre sacaneava o Biden. Aliás, o Trump sempre fazendo bullying, né? Ele sacaneava o Biden, porque o Biden contava umas histórias que na hora que você ia ver ali o detalhe não batia, né? Então o Biden contava uma história que era uma história de décadas atrás, e na hora que você ia conferir ali o negócio não parava de pé. E o Trump ficava dizendo, olha, tá vendo aí? Pô, tá gagá, tá velho, não tem condição de governar o país. O Trump faz a mesmíssima coisa. Então ele estava lá na Pensilvânia, Daniel, nesse evento sobre energia e inovação, e ele começou a falar sobre o tio dele, que era o John Trump, que foi professor do MIT. E, de fato, o John Trump foi um professor muito reconhecido, né? Tio do Donald Trump, foi um professor muito reconhecido no MIT. E o Trump começou a falar de improviso, Daniel, e começou a contar as histórias do John Trump. E aí uma das coisas que ele contou foi que o tio dele, o John Trump, foi professor de Ted Kaczynski, né, que é o Theodore Kaczynski. Kaczynski é ninguém menos do que o Unabomber, né, que é foi um terrorista americano, né, o cara era um matemático de formação, era um gênio, ele estudou exatamente no MIT, ele era um ativista eco-anarquista, né, então ele era favorável ali a parar com o avanço tecnológico, porque se deteriorar a natureza, e, portanto, ele começou a fazer atentados, né, exatamente para chamar a atenção disso. Então, segundo Donald Trump, John Trump teria sido professor do Ted Kaczynski. O Ted Kaczynski era um gênio, mas o tio dele era um gênio maior ainda. Só que aí, Daniel, você faz uma conta rápida e você descobre que John Trump morreu em 1985, ao passo que Unabomber surgiu como uma figura nacional no ano de 1996, 11 anos depois. Até aí, de repente, o John Trump foi professor do Ted Kaczynski muitos anos antes. O problema é que Trump, daquele jeito dele, Daniel, ele disse o seguinte, uma vez eu perguntei pro meu tio, o que você acha do Ted Kaczynski? Como, Daniel Souza, que Donald Trump pode ter perguntado pro John Trump como é que tinha sido dar aula pro Ted Kaczynski se o John Trump morreu em 1985, se o Kaczynski ficou conhecido em 1996. Ou o Trump ele teve acesso a alguma tecnologia, Daniel, que a gente não sabe, máquina do tempo, né, falar com pessoas mortas e tal, ou isso aqui não passa de uma baita de uma lorota, ou seja, Donald Trump, Daniel, fazendo aquilo que ele mais criticava em Zé Biden, Daniel Souza.